Estou do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan. Quero viver como um narniano, mesmo que Nárnia não exista. E aí, gente, eu sou a Lívia do Cabeceira, e como a gente tá no mês do livro preferido, eu vou falar sobre Nárnia. E se eu te dissesse que, na verdade, Nárnia tem muito mais história do que aquilo que você já assistiu no cinema? Antes de começar a falar sobre Nárnia, eu queria aproveitar para mostrar o marca-página que eu tô usando nesse livro, porque, assim, condiz com o tema, porque ele é de Nárnia. Esse marca-página, gente, do Cabeceira ganhou da nossa amiga Júlia. Ela faz marca-páginas com aquarela e tem diversos modelos, diversos desenhos diferentes. E se você se interessa, se você é um leitor assíduo e gosta de marca-páginas bonitos, eu altamente recomendo a Júlia pra vocês. E se vocês estiverem interessados, vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. Voltando pra Nárnia, tudo começou lá na década de 40, quando C.S. Lewis, enquanto estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, decidiu escrever uma história fantástica. Então ele teve uma visão sobre um fauno e sobre criaturas místicas e animais falantes e decidiu que ele queria escrever uma história para ser uma válvula de escape ali para as crianças da época, né, que sofreriam com o trauma do pós-guerra. Então ele decidiu escrever uma história que lá em 1950 foi lançada com o nome de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Tenho certeza que você já conhece, ou pelo menos já ouviu falar. De início, Lewis ele não tinha pretensão de fazer uma história cristã contada através de fantasia. Na verdade, ele sempre teve a pretensão de escrever uma fantasia, e como os princípios cristãos já estavam intrínsecos nele, ele acabou inserindo ali de forma tão natural. E depois de lançar essa primeira história, ele percebeu que ele tinha ali um instrumento nas mãos dele para passar ensinamentos de moral, de ética para as crianças que fossem ler, e decidiu que ele poderia se aprofundar naquele universo e escrever outras histórias sobre o fantástico mundo de Nárnia. Foi aí então que ele decidiu escrever mais 6 crônicas, e elas estão todas aqui nessa edição única que contém todas as 7 histórias sobre o mundo de Nárnia. Para você entender melhor como é que funciona, Nárnia na verdade é um mundo, e dentro desse mundo existem vários países. Então tem os países como a Calormânia, Tashban, tem vários países, e um dos países do mundo de Nárnia é um país chamado Nárnia. E é nesse país que a maioria das histórias acontece. C.S. Lewis ele foi lançando essas crônicas fora de ordem cronológica, conforme ele foi escrevendo, ele foi lançando, e depois elas foram agrupadas, agora organizadas em ordem cronológica, para que a gente possa entender melhor. Então nessa edição aqui, elas já estão em ordem cronológica. A primeira é O Sobrinho do Mago, a segunda, O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, a terceira, O Cavalo e o Seu Menino, a quarta é O Príncipe Caspian, a quinta, A Viagem do Peregrino da Alvorada, a sexta, A Cadeira de Prata, e a sétima e última é A Última Batalha. Não vai dar tempo de me aprofundar em todas as 7 histórias. Se você, por acaso, quer entender mais sobre Nárnia e você acha que caberia um vídeo explicando melhor, deixa nos comentários. Mas por enquanto, como eu tive que escolher entre uma das 7 histórias, já que a gente tá falando sobre o livro preferido, eu escolhi para falar sobre O Sobrinho do Mago. O Sobrinho do Mago é a primeira história em ordem cronológica e vai contar a história de um garoto chamado Diggory, que conhece uma garota chamada Polly, e esses dois juntos vão explorar o bairro deles como se fosse pelo porão das casas. As casas são interligadas assim, e eles resolvem explorar essas casas e ver onde é que vai dar, o que eles vão encontrar. E certo dia, eles encontram um quarto do tio do Diggory, que se denominava como um mago, e ele fazia experimentos assim com anéis, que ele achava que esses anéis poderiam levar a um outro mundo, a um outro universo. Só que esse tio mago, ele era muito medroso para ele mesmo testar se a teoria dele estava certa. Então o que ele fez? Pegou essas pobres crianças de 12 anos e falou, vão vocês, e usou os dois de cobaia. Então o Diggory e a Polly, eles usam esses anéis, que são experimentos do tio dele, e vão parar em um lugar que a gente vai chamar de
Bosque Entre Mundos. Nesse lugar tem vários portais que levam a diversos mundos diferentes. E, enfim, resumindo a história, eles vão parar em um desses mundos que, de princípio, está vazio, e aí eles presenciam a criação desse mundo, e esse mundo é Nárnia. A criação de Nárnia é uma das cenas mais bonitas que eu já li na minha vida, e olha que eu já li bastante coisa, e eu li a primeira vez, eu deveria ter uns 12 anos, e me marcou até hoje. Eu já li, na verdade, Nárnia várias vezes, inclusive continuarei lendo pelo resto da minha vida, mas eu lembro ainda da primeira vez que eu tava lendo essa cena e o quão impactada eu fiquei com a criação de Nárnia, vendo Aslan criando tudo. Enfim, não vou dar spoilers porque eu espero que vocês leiam essa cena. Mas é muito impactante. E nesse livro também, a gente que já conhece a história do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, acaba conhecendo a origem de vários elementos que são super importantes nessa história. Então, nesse livro do Sobrinho do Mago, a gente vê como surgiu o Lampião, o famoso Lampião. A gente vê também qual é a origem do guarda-roupa que leva as crianças para Nárnia no segundo livro. E a gente também vê a origem da própria Nárnia, né? É o início de tudo. Essas 7 crônicas, elas vão contar, na verdade, desde a criação até o fim de Nárnia, até o apocalipse de Nárnia, né? Então é uma história completa. Outra curiosidade é que o tempo em Nárnia passa completamente diferente do tempo do nosso mundo. Então as crianças visitam Nárnia mais de uma vez e toda vez que elas vão, já passaram-se milhares de anos ou centenas, depende, porque o tempo passa de uma maneira que a gente não consegue compreender. Apesar de esse ser um livro escrito para crianças, ele é considerado infanto-juvenil, ele é altamente recomendável para adultos. Eu posso te garantir, como uma adulta que leu Nárnia, que ele é um livro igualmente marcante. Você sendo criança, você sendo adulto. E ele é um livro que você vai lendo o crescimento dos personagens e vai se apegando a eles. Você se apega ao Sr. Túminos, você se apega aos irmãos Pévense, a Lúcia, o Pedro, Edmundo, a Susana. Você quer saber o que acontece com eles, por que eles foram parar em Nárnia, como que foi a aventura, o que eles tiveram que fazer. E principalmente você se apega em Aslan. Aslan, ele é o único personagem que aparece em todas as 7 crônicas e toda vez que ele aparece é um impacto diferente, assim. Toda cena de Aslan, você lê e fica arrepiado e fala: gente, como eu queria um Aslan pra mim. É realmente um personagem assim que me marcou demais. Gente, se vocês soubessem o tanto de frase de Nárnia que tá espalhado pelo meu quarto, pelas minhas coisas, pelas minhas legendas do Instagram, assim, vocês entenderiam, acho que um pouquinho do tanto que esse livro marcou a minha vida. Então, todas as histórias a gente vai acompanhar o crescimento dos personagens e o que aqueles ensinamentos mudaram e impactaram a vida deles. Tem personagem que a gente começa odiando e termina amando. Um exemplo disso é o Eustáquio, na Viagem do Peregrino da Alvorada. Quem já viu o filme tem uma ideia de como é isso. A gente começa a história achando ele um insuportável e termina com dó da criatura. E, assim, desejando tudo de melhor pra ele. Inclusive, uma das minhas histórias preferidas é A Cadeira de Prata, que o Eustáquio é o protagonista. Lewis, ele é um cara genial. Eu diria pra você que não é cristão, que super vale a pena ler Nárnia, pela história fantástica, pela fantasia que ele escreveu, que ele desenvolveu. Apesar de ser uma história infanto-juvenil, é uma história que acrescenta muito, que a gente aprende muito, tanto com a linguagem que ele usa, né, com a narração, tanto com os próprios ensinamentos que ele passa através dessas histórias e dos personagens, né, que habitam esse mundo fantástico de Nárnia. Mas se você é cristão, eu diria que é quase um crime você não ler Nárnia. Pelo menos uma vez na sua vida. Porque o impacto que a gente sente com essas histórias e com Aslan é muito maior. A gente tendo o entendimento de que Lewis estava pensando em Jesus quando ele escreveu sobre esse personagem, é um impacto muito maior. E a gente fica muito mais emocionado com as cenas em que ele aparece, com as coisas que ele faz, com tudo que ele fala. As analogias de Lewis são incríveis. Ele é um cara genial, que é pra qualquer idade, não é só pra criança. Inclusive, Nárnia foi a minha porta de entrada
pra ser fã de Lewis. Hoje em dia eu leio tudo que ele escreve e adoro. E, enfim, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco mais de contexto dessa história que, ao mesmo tempo que é tão conhecida, muita gente não sabe que ela é muito mais profunda do que parece. E espero que tenha te causado um pouco de curiosidade e vontade de ler Nárnia também. E aí, será que esse livro é digno da sua cabeceira? Deixe comentário, me diz se você já leu Nárnia, me diz também qual é o seu livro preferido e se você pretende ler Nárnia depois dessa resenha. Então deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e ativa o sininho porque semana que vem tem mais. Tchau! Só queria falar que a Lívia roubou a minha história. Dei o truque. Como é que é a música? Tan, 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 tan. Você vai cantar? Ai, ai. Acabou. Tchau.